Olá, seja muito bem-vindo a esse curso Mestre da Musicalização. Você acabou de adquirir um super combo e meu coração está muito alegre por poder ver você aqui, né, desse lado da tela e saber que você está pronto para desenvolver o maior potencial da sua vida dentro dessa carreira de educação musical, seja você pai, seja você professor, seja você um aluno, estudante que queira se aperfeiçoar. Então você está no lugar certo, tá? Muito prazer, eu sou Serginho Santos, eu sou professor, educador musical, sou formado em licenciatura em música e também sou musicoterapeuta. Então trabalho já há mais de 10 anos nessa área e eu tenho um pouquinho de experiência dentro e fora de sala de aula. E aí a gente vai compartilhar um pouquinho sobre esse material que você acabou de adquirir. Com certeza você viu aí que tem vários módulos, várias coisas, e a gente vai destrinchar aqui um pouquinho de cada um deles, e aí na medida que a gente for avançando aqui, você vai tendo uma compreensão maior e melhor do que você deve fazer, ou das coisas que você precisa melhorar, e eu tenho certeza que no final desse curso, quando você chegar lá, assistir todas as aulas, viu todos os materiais, você vai se comportar, ou melhor, você vai se ver como um mestre da musicalização. Não é brincadeira, tá? É um material muito rico, muito rico. E assim, eu não tenho dúvidas de que esse material vai transformar. Sem mais delongas, vamos para cá. O primeiro material que a gente vai ver é a importância da musicalização primeiro material que a gente vai ver é a importância da música na educação infantil. Se você quer transformar a mente de uma pessoa, você tem, cientificamente falando, na primeira infância, todas as possibilidades de formar esse ser. Ou seja, tudo que você é, tudo que você se constituiu, seu gosto, suas preferências, elas foram formadas, segundo estudos, na primeira infância. Nessa primeira infância, onde o seu cérebro está se desenvolvendo, ele está gerando conexões, criando sinapses ali, é nesse período onde esses caminhos vão ficar para toda a sua vida. Então, aquilo que você consegue imprimir na infância, isso vai se perpetuar ao longo de toda a sua vida. E por que a importância da música na educação infantil? Porque é no berço da criação, da organização dos seus pensamentos, do seu senso crítico, da sua autoavaliação daquilo que você vai gostar ou não, acontece nessa fase. Então, é a melhor fase, onde o seu cérebro está como uma esponja, absorvendo todas as informações. Então, não tem outro período melhor para se iniciar do que na educação infantil, né? E aí já tem leis que afirma que a educação infantil, ela musical infantil, ela é obrigatória, né? Então, até o 5º ano, a educação musical, ela é obrigatória em todas as escolas. Nem todas as escolas, elas trabalham dessa forma, né? Nem todas as escolas trabalham com profissionais qualificados para isso, mas todo contato, de alguma forma, ele vai ser válido, tá? Tanto para a criança se descobrir, bom, né? Descobrir que gosta, quanto para descobrir que, cara, não é essa a minha praia, não curto isso aí. Então, o nosso papel é proporcionar para essas crianças uma experiência vívida, uma experiência marcante, significativa e verdadeira, tá? A música, ela possui um papel fundamental no desenvolvimento integral dessa criança, não tem para onde correr, especialmente nos anos iniciais, como eu acabei de falar, tá? E a educação infantil, ela é o ponto de partida ideal para isso. Desde muito cedo, os pequenos eles exploram o mundo por meio dos sentidos, e a música, com a sua riqueza de sons e melodias e ritmos, ela proporciona essas experiências que são sensoriais, que são motoras, são muito significativas para que esse conhecimento já fique enraizado na vida dessa criança, tá? A música, ela oferece uma linguagem universal que transcende barreiras, tá? Às vezes a gente não consegue chegar a um determinado resultado
falando com a criança, olha, faz isso, faz aquilo, e a criança não está nem aí, não está te escutando porque ela não quer fazer, e aí você canta uma música, sabe? Tem uma coisa que eu faço muito, que é na hora de guardar os instrumentos, né? O instrumento, vou guardar, e aí eu vou e crio uma situação que se adapte com aquela realidade ali. Todas as crianças pegam os instrumentos e começam a guardar. E aí eu tô ali falando, guarda, 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 e ninguém guarda. E eu pego meu violãozinho e começo a tocar. Vamos lá, e já foi. Quando eu tô entrando na sala de aula, que é uma das horas mais determinantes se a sua aula vai ser boa ou não. Porque às vezes você tá vindo com... os alunos vêm da educação física, por exemplo. Então eles vêm super agitados. E aí como você vai tomar o controle para que você tenha sucesso no seu empreendimento ali, na sua aula, como você vai implementar a sua aula, como você vai fazer isso com essas crianças super agitadas? Música, né? Então eles chegam brincando e correndo e pulando e arrastando cadeira, e aí eu tô falando, gente, silêncio, vamos lá, e nada. Aí eu vou e pego, se você está me ouvindo, bata a palma. Daqui a pouco metade da turma tá batendo palma. Se você está me ouvindo, bata a palma. Daqui a pouco mais de 2/3 da turma já tá batendo palma. E aí eu continuo, pronto, todo mundo tá batendo palma. Eu atraí a atenção de todo mundo para mim, tá? Tem uma escola que eu trabalho que eu começo a batucar na mesa, tá? Eu adoro percussão, dá para ver aqui, né? Eu adoro percussão. E a percussão, ela chega, sabe? Chega nas entranhas, tá? Nós somos formados por música e a percussão, ela chega muito rápido, tá? E aí eu começo a batucar para eles repetirem. Pá, 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 pá. Aí daqui a pouco um entende e aí começa. Tu, 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 tu. O outro percebe que ele fez isso e faz também. Pronto, todo mundo está fazendo ali e eu já comecei a minha aula sem dizer uma palavra. Pá, 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 tchum, 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 pá, 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 tchum, 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 tchum. Isso para as crianças maiores, né? Segundo ano, até o quinto ano, isso funciona muito bem. Então, assim, é uma ferramenta muito, muito, muito poderosa, capaz de transformar a vida de uma pessoa. E aí a gente vai ver quais são os benefícios que essa música pode causar na criança. São diversos, tá? Eu listei alguns aqui, tá? Desenvolvimento da linguagem, vamos começar por esse aqui. A música, ela estimula o desenvolvimento da linguagem, aprimorando a capacidade e a escuta, e a percepção de sons e a articulação dos mesmos, tá? As canções infantis, com suas rimas e melodias, elas facilitam a memorização e o desenvolvimento da fala. Cara, não tem situação melhor para você desenvolver do que através da música. Você vai perceber os fonemas que são de maior dificuldade nessas crianças, e aí você vai criar canções, fazer ali improvisações, que tenham essa célula, tá? Essas vogais, e aí isso vai gerar um desenvolvimento cognitivo, um desenvolvimento na aprendizagem e no aprimoramento da linguagem, tá? Eu trabalhei uma canção com umas crianças, né? Uma canção que eu montei assim, muito surreal. Eu comecei a trabalhar rima, e aí eu peguei uma turma e trabalhei rimas com a letra A. Depois trabalhei outra turma com rimas com a letra B. Sem querer, assim, sabe? A, E, I, O, U. Depois eu fui ver as vogais. Eu trabalhei as vogais inocentemente. E a música tinha todas essas rimas com essas vogais, né? Na verdade, uma com exceção não tinha. Mas quando eu fui olhando e percebendo, eu vi que tinha A, E, I, O e... Tinha A, E, I e U. Não tinha o O, um negócio assim. E aí eu dei um start. Opa, vou criar uma rima para trabalhar com a vogal O e desenvolver uma canção que fale de todas as vogais. Pronto, fiz isso. E aí trabalhei com as professoras. As professoras amaram. Eu entreguei o MP3 para elas, e aí elas
ficaram trabalhando essas rimas, né, com a educação infantil, e foi um sucesso uma aula e uma música que, em princípio, eu estava trabalhando rimas, mas aí já gerou uma interdisciplinaridade, trabalhando a língua portuguesa, desenvolvendo a fala, né, algumas pessoas que tinham dificuldades, e de um modo muito divertido, né? A segunda habilidade que a gente pode ver é habilidades motoras, né? O segundo desenvolvimento, né? São habilidades motoras, movimentos corporais, a sincronia com a música, com a dança, o tocar instrumento. Eles contribuem para o desenvolvimento da coordenação motora, o equilíbrio e da noção de ritmo. Cara, como eu falei, um exemplo simples: pá, 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 tum, 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 tum. Isso aqui está trabalhando o cérebro de uma forma tão intensa que exige concentração para ouvir o que está sendo tocado, exige coordenação dos movimentos para reproduzir o que está sendo tocado e ainda precisa, assim, de um entendimento, porque assim, eu posso entender que são 3 batidas, mas 3 batidas eu posso mesclar o tempo e fazer diversas células rítmicas com 3 batidas, mas eu estou ouvindo que tem uma ordem: pá, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então tem que ser nisso, não pode ser 1, 2, 3, 1, 2, 3, não, é 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eles vão se autorregulando, se autoajustando, percebendo a força, a intensidade, a velocidade que eles têm que fazer o movimento com o braço para bater na própria mesa, não precisa nem de recurso, sabe? E isso vai trabalhando o desenvolvimento cognitivo dessas crianças, sabe? O desenvolvimento motor associado a todos esses benefícios. Bom, avançando aqui, a criatividade e a imaginação. Às vezes a gente está batucando e aí eu vou falar que está vindo um cavalo. E aí eu vou fazendo um batuque como se estivesse vindo um cavalo. Na mente deles, eles estão vendo o cavalo vindo, sabe? E aí daqui a pouco eu vou e começo: que cor é esse cavalo que está vindo? E aí eles vão falar branco, o outro vai falar preto, o outro vai falar amarelo, o outro vai falar rosa, colorido. É a imaginação deles, cada um vai. E eu vou acolhendo essas informações e transformando isso em atividade, mesclando, fazendo com que isso faça parte daquele contexto que a gente está vivenciando ali, tá? A música desperta a criatividade, a imaginação dessa criança, como eu falei, vai mexendo e ela vai criando campos imaginários. E aí o cavalo está vindo aonde? Ele está vindo na floresta, está vindo numa rua, essa rua é de barro, essa rua é de asfalto, e a criança geralmente vai associar a realidade do seu dia a dia, tá? Se é uma criança que mora em rua que não é asfaltada, isso vai entrar nessa história e ele vai, ele ou ela, né, vai trazer esse imaginário para sua realidade, é fato. E aí você acolhe isso aí e trabalha dentro de sala de aula. A socialização e a interação, que é o 4º ponto que tem aqui. Socialização e a interação. Eu estou trabalhando em uma turma. Então, um falou que o cavalo é verde, o outro falou que o cavalo é amarelo. Pronto, eu tive um embate. Agora a gente tem que, às vezes, resolver essa questão para trabalhar todo mundo junto. E nisso, um vai ceder um pouquinho e vai acatar a ideia, né? Cavalo amarelo, tá? Onde é que tem um cavalo amarelo? E aí pegou, todo mundo concorda que o cavalo seja amarelo? Aí 2 ou 3, não, o cavalo tem que ser preto. Mas por que o cavalo tem que ser preto? Eu estou entrando aqui, ó, num relacionamento, no convívio, porque ninguém vê as coisas do mesmo jeito do que o outro. Eu estou falando aqui, dando exemplo, e talvez você esteja discordando dos meus exemplos, porque você tem exemplos que julga ser melhores, mas esses são os meus exemplos. E aí você vai adaptar tudo à sua realidade. E a gente vai chegar num denominador comum no final. Então, a socialização, a vida é assim. A gente já está preparando esse pequeno indivíduo para viver em sociedade. A gente vai tocar instrumentos, trocar os instrumentos. A gente vai dividir a hora de parar, a hora de tocar, a hora de
de passar o instrumento para o outro. Nossa, tratar o egoísmo, a partilha, né? Poxa, mas esse instrumento está comigo, eu gosto tanto dele, eu estou tocando ele. Não foi o que eu escolhi. Tá bom, mas agora é hora do seu amigo tocar. Vamos deixar ele tocar, depois você pega de novo. E aí a gente vai trabalhando essa socialização com a música. Será que a música é importante para essa criança? A gente vai trabalhar habilidades cognitivas, emocionais, estimuladas pela música. Como? As cognitivas: memória, atenção, concentração, raciocínio lógico e resolução de problemas. Eu acabei de falar aqui. E a gente vai trabalhar tudo isso com a música. Emocionais, tá? Habilidades emocionais, autoestima, porque ela vai gostar, vai sentir prazer naquilo que ela está fazendo. A comunicação, eu peguei, mas o outro pegou. Então, mas eu peguei primeiro. Então, aqui, ó, o diálogo, a comunicação. Ou a gente vai trabalhar só com som, sem fala. Um toca de um jeito, o outro responde do outro jeito. E aí cada um vai se comunicando com sons e instrumentos diferentes. Isso vai fazer com que eu consiga perceber diversas vozes no mundo, sabe? O tipo de voz do meu pai, a voz da minha mãe, a voz do meu tio, a voz do professor, cada voz tem uma particularidade, um sentido, uma entonação e requer de mim uma resposta diferente, né? E eu vou aprender essa comunicação e vou desenvolver ela através da música. A empatia. Poxa, não tem como não desenvolver essa empatia, pensar no outro. Eu toquei, é a minha hora, beleza, agora eu tenho que pensar no outro, deixar ele tocar, porque é a vez dele também sentir talvez aquilo que eu senti, a emoção, a alegria que eu senti, e isso vai gerar empatia. Expressão de sentimentos: gostei, não gostei, chorou ali porque se apaixonou pelo instrumento e não queria compartilhar. O sentimento está vindo à tona. E aí a gente vai ajudar essa criança a lidar com esse sentimento de frustração, de que, poxa, eu queria tocar mais tempo. Não pode, não dá, porque todo mundo tem que participar. E aí a gente vai fazer isso, e com isso a gente vai trazer a autorregulação, né? A regulação emocional. A criança, ela vai absorver as informações que a gente está passando para ela e ela vai saber ali como lidar com isso, aprender como lidar com o meu querer, com o meu egoísmo, né? E com essa socialização, tá? Faz parte da vida. Interação da música nas atividades escolares. Não tem como não interagir. Um parêntese aqui. O professor de música, agora falando para quem está na escola, né? Ele pode ser visto como o animador de festa, ele pode ser visto como aquele que coloca a musiquinha para tocar, mas o nosso papel, ele é fundamental e muito importante. A gente acabou de ver aqui algumas das áreas onde a música tem uma intervenção muito aguda, muito assertiva. E aí, quando a gente vai para um ambiente escolar, nós precisamos nos posicionar com esse conhecimento, com essa intencionalidade. Olha, eu não sou o animador de festa, eu não sou aquele que coloca musiquinha, eu sou um educador musical. Eu faço a educação através da música, eu promovo a educação através da música. E aí a gente vai estabelecer a nossa postura, a gente vai estabelecer o nosso lugar ali na escola, naquele ambiente, no conselho de classe, nas atividades corriqueira daquela unidade, daquela instituição, e você vai se impor e vai se ver como vai se ver e fazer com que as pessoas, né, vejam você como uma peça fundamental, que faz parte do time, que coopera, que tem decisão, que influencia, tá? Voltando para cá, a integração da música nas atividades escolares, rotina. A gente sabe que muitas crianças não têm rotina na sua casa. Então, quando chega no ambiente de escola, ela vai ter dificuldade. Porque não aprende em casa. Em casa não tem rotina. Eu tenho 3 filhos.
Se a gente não impor a rotina para eles dentro de casa, não vai aprender. Aí vai deixar para aprender lá fora, não faz sentido. Então, a gente implementa rotinas. Se essa área já vem defasada de casa, a gente vai tentar suprir dentro da medida do possível, é claro, trabalhando em parceria com os pais, e aí a gente vai falar depois disso, mas incorporar rotina. Chegou na sala, o que acontece? Principalmente para a educação infantil. Chegou na sala, nós vamos entrar e vamos fazer uma rodinha. Dali, a gente vai partir para outras atividades. Olha, chegou na sala, é em silêncio, senta em determinado lugar. Isso, primeira coisa, música de acolhida. Chegou na sala, sentou, vai ter uma música de acolhida. Chegou na sala, sentou, vai ter os cumprimentos. Boa tarde, bom dia, boa noite e tal. Eu sou muito carismático e as crianças adoram as minhas atividades. Então eles já entram na sala para cumprimentar o professor. Então a professora fala, cumprimenta o professor e senta. E aí eles vêm correndo, me abraça, me beija, agarra na minha perna. E aí, depois disso, o que eles fazem? Vão sentar na rodinha, porque eu vou explicar o que a gente vai fazer. E aí, isso é uma rotina, sabe? Já faz parte da rotina. Incorporar música em momentos de rotina escolar, como na hora da entrada, na hora da saída. Também a aula de música terminou, sabe? Implementar isso. Nas transições entre atividades e em momentos de relaxamento, criar um ambiente mais positivo e estimulante. A rotina ela não pode ser aquela coisa massiva, ela tem que ser algo que seja prazeroso. Então, quando você implementa uma rotina e a criança sabe que aquilo ali vai ser prazeroso para ela, vai ser bom, você já ganhou tempo, você ganhou em comportamento, porque você não vai precisar ficar brigando, discutindo com o aluno, falando, sabe essas coisas que desgastam? Você vai ganhar muito com isso. E a sua aula vai ser prazerosa, tanto para você quanto para esse aluno. Pensa, você ter o prazer de entrar numa sala de aula, de saber que seus alunos vão estar ali porque querem aprender. Isso é conquistado, tá? Infelizmente, não vem pronto de casa e a gente precisa conquistar isso, tá? Essa rotina faz parte, é muito importante, tá? Atividades lúdicas, brincar com a música, né? Jogos musicais de adivinhação, adivinhação de instrumento, eu faço muito isso. Eu mostro para eles o instrumento que está sendo tocado e depois eu pego e tiro eles da visão do instrumento. E aí falo, que instrumento que eu estou tocando? Né? E aí eles vão ter que descobrir qual é o instrumento, e aí eu coloco o instrumento que tem sons parecidos justamente para tentar despertar, aguçar essa percepção. E aí na medida que um acerta, o outro erra, eles vão criando não, esse aqui tem um timbre diferenciado, o som é parecido, são chocalhos, mas esse chocalho aqui tem uma característica mais metálica, esse aqui tem uma característica mais amadeirada, sabe? E aí eles vão conseguindo despertar essa ludicidade, essa percepção dos instrumentos, tá? Trabalhar com improvisação musical desenvolve a criatividade dessas crianças e a coordenação motora e a socialização. Improvisação, cara, eu acolho muito, muito, muito o que eles trazem. Porque na maioria das vezes, o que eles trazem é o que eles querem naquele momento. E aí você pensa assim, então você faz tudo o que eles querem? Não, mas eu faço o que eles querem. Isso me ajuda a ganhar a confiança deles, a ganhar a admiração deles. Porque eu tô lá, eu planejei uma aula, tenho uma série de materiais de conteúdo para passar, e aí o aluno vem com uma música de casa, que não tem nada a ver com o meu planejamento ali. Eu paro e acolho aquela música, tento reproduzir, fazer atividade com ele, porque é aquilo que ele está sentindo naquele momento. E às vezes o aluno só quer se expressar antes de começar a
te obedecer, a fazer aquilo que você tem. Ele só queria se expressar porque trouxe aquilo de casa, porque viu uma situação, viu na TV, viu na internet, e ele quer colocar aquilo ali para fora. E talvez o pai não ouviu, talvez a mãe não ouviu, talvez o professor regular não ouviu, e ele vai trazer aquilo para você. E aí quando você acolhe, você ganhou muita coisa, você ganhou muitos pontos com aquele aluno. Então, sem contar que você pode incluir isso no seu plano. Não seja rígido a ponto de falar e o aluno ter que ouvir e obedecer. Acolha aquilo ali, traz para a sua aula, para a sua atividade. Isso vai fazer muita diferença no resultado final. Você vai se tornar um mestre da musicalização. Essa é a primeira aula, gente. Olha quanto conteúdo, quanta coisa, quanta informação você já tem. E isso já é necessário, já é suficiente para transformar suas atividades, seu dia a dia, a sua aula, tá? Mas tem mais, tá? Então, música nas disciplinas. Integrar a música a outras disciplinas, como matemática, português, eu falei aqui do português, ciências. Isso vai enriquecer o aprendizado, tornando as aulas mais atraentes e facilitando a compreensão de conceitos abstratos. O que acontece? Às vezes o aluno ele tem dificuldade de memorização. E aí tem um outro parêntese que eu vou abrir aqui para você. A música, ela é capaz de fazer com que você absorva 80% da informação passada através da música. Isso é um estudo, tá? Então, se eu tô aqui dando uma aula, igual eu tô explicando para vocês aqui, explicando, vocês vão absorver 30% dessa informação no momento em que vocês estão assistindo essa aula. Sendo que esses exemplos musicais que eu tô dando, e se eu transformo a minha comunicação em música, vocês vão absorver 80% disso que eu tô falando. Então, quando eu pego a tabuada e transformo a tabuada, que é esse monstro gigantesco que assombra, que assusta as crianças, e transformo em música, eles vão absorver muito mais rápido, de forma muito mais prazerosa. E aí, quando eles tiverem que acionar essa memória, a memória da música, ela salta na frente. Ela tá lá. E o Usain Bolt, sabe? Deu largada, já chegou, acabou. Não tem essa de, não sei. Eu fiz uma música, né, brincando com a tabuada de 2. Fiz um rap, né? E aí coloquei a tabuada de 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. E aí eu vou brincando, sabe? Isso vai gerando memória. Isso fica armazenado na criança. Quando a criança se deparar com essa situação, ela vai lembrar da música e vai ajudar ela a resolver, a solucionar o problema naquele momento ali. Então, a memorização, essa interdisciplinaridade da música com matemática, com ciência, com qualquer coisa, sabe? Vai gerar uma fixação muito maior e você vai ter um resultado muito enorme com a música agregada, atrelada às outras disciplinas, tá? Eventos musicais, vamos falar um pouquinho sobre eventos musicais. Organizar a apresentação musical com músicas infantis, show de talentos ou festivais, e isso vai promover a autoestima, a confiança, a expressão artística dessa criança. Eu faço na aula, sabe? Eu tô na aula ali, tô dando a atividade, e aí eu pego e falo assim, agora nós vamos apresentar essa aula que a gente fez agora. Aprendi ali a tocar 3 notas na flauta, um exemplo. Então, agora o aluno tal vai tocar pra gente. Então ele sai lá e vai lá para uma posição de destaque e ele vai tocar. Isso é uma mini apresentação. Já estou preparando ele para lidar com o público. Ele está se apresentando para a sua turma. Daqui a pouco ele vai estar se apresentando para uma multidão. E não vai ter a insegurança, não vai ter aquele bloqueio de se apresentar para outras pessoas, porque ele já vem trabalhando micro apresentações, já vem lidando, trazendo uma autorregulação, trazendo um domínio sobre as suas emoções, e aí isso vai se tornar cada vez mais corriqueira na vida dessa criança. Então, esses eventos eles vão promover um ganho muito significativo
para expressão artística dessa criança. Você já viu criança que você fala assim, vai lá, toca aí. Aí a criança não quer, tá com vergonha, porque não trabalhou isso ainda dentro dela. Então, quando a gente faz pequenas apresentações e até vai trabalhando isso para crescer, para uma apresentação do Dia dos Pais, uma apresentação do Dia da Família, depende da escola, da organização, isso vai fazer com que essa criança trabalhe e desenvolva isso, tá? Mas eu trabalho com homeschooling, comprei seu curso porque eu quero utilizar essa técnica com meus filhos. Ótimo! Apaga a luz, coloca lá um abajur perto do sofá, monta ali um cenário dentro de casa e ele vai fazer essa apresentação para você, tá? E aí isso vai gerar. Chama a vovó, chama o titio, chama o coleguinha, e aí isso vai gerar nele essa sensação de estou me apresentando, estou me expressando artisticamente, tá? Vamos lá. Repertório musical adequado para cada faixa etária. De 0 a 2 anos, tá? Sugestões, tá? Você pode trabalhar de diversas outras formas, mas sugestão. Canção de niná, 0 a 2 anos. Músicas com melodias simples e repetitivas. Músicas com sons da natureza. Por quê? O bebê, essa criança de 0 a 2 anos, ela não tem um conhecimento ampliado de mundo. Ela não tem um conhecimento. O conhecimento que ela tem são os sons naturais. Então, se você pega esses sons naturais e músicas que contenham esses sons naturais, ela vai apreciar. Ela tem um desenvolvimento cognitivo para perceber isso. Agora, você coloca lá uma melodia, uma harmonia densa, a criança não faz ideia do que está acontecendo ali, tá? Então, para faixa etária de 0 a 2 anos, procure canções de niná, músicas que tenham melodias simples, tá? E que tenham sons naturais, sons da natureza, tá? De 2 a 4 anos, canções de roda com um ritmo mais envolvente, tá? Com movimento, músicas também com letras simples e com temáticas infantis, tá? De 2 a 4 anos, a criança já tem a sua fala já desenvolvida, já tem um pouquinho mais de entendimento e pode muito bem compreender esse tipo de repertório, tá? De 4 a 6 anos, as canções mais populares, tá? Canções folclóricas, músicas com instrumentos mais variados, ela já vai conseguir perceber, já vai ter experimentado outros sons e aí você consegue fazer esse tipo de música. Música que convide a interação, tá? Então pula, canta, dança, gira, isso vai fazer com que essa criança interaja e acerte a faixa etária para que ela tenha uma participação e uma interação, uma absorção muito maior do conteúdo que você está apresentando, tá? Daí para cima, de 6 anos para cima, você vai adaptar dentro da realidade do espaço, do gosto musical dessa criança, que aí já vai ter uma apreciação musical mais apurada, né? E aí você toca o barco daí, tá? Estratégias de ensino de música na escola. Já falei um pouquinho disso aí. Eu vou passar. Vou vir aqui. O papel do professor na introdução da música. A gente já falou também, mas o professor precisa ter conhecimento. E você adquirindo esse material, você está buscando conhecimento. E isso está favorecendo você nas suas atividades, tá? O professor deve ter um conhecimento básico de música, incluindo teoria, história da música e dominar alguns instrumentos, tá? De preferência instrumentos variados, instrumentos melódicos, harmônicos, percussivo. Se você não tem domínio disso, vai atrás, vale muito a pena, tá? Eu, por exemplo, sou baterista e percussionista e aprendi o básico do violão e do teclado e da flauta para trabalhar com isso nas minhas atividades. E isso ajuda muito, 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 muito. Ser criativo e trabalhar com inovação. O professor deve ser criativo e inovador. Explorar diferentes recursos didáticos, estratégias de ensino para tornar suas aulas de música mais atrativas e interativas.
tá? Então eu chego num determinado lugar, não tem instrumento, não tem estrutura, não tem nada. O que eu faço? Sento e choro? Não. Eu vou me virar com o que tem. Se eu não tenho nada, eu tenho o corpo das crianças. Eu posso bater palma, eu posso pular, eu posso correr, eu tenho a minha voz, eu tenho a voz delas, eu tenho uma lata de lixo, vai virar instrumento musical. Eu tenho uma garrafa PET, vai virar instrumento musical. Eu tenho tampinhas, vai virar instrumento musical. O que eu tiver à mão vai se tornar um instrumento. Então, a criatividade, essa inovação vai fazer com que você se torne um mestre da musicalização e se adapte a qualquer terreno, a qualquer realidade, a qualquer situação. Sensibilidade e empatia. Hoje é imprescindível que você atente individualmente para cada aluno, tá? Eu olho, eu abraço, eu beijo, eu brinco, eu pego no colo, eu tenho uma interação muito grande com os meus alunos, porque é a primeira porta de entrada. Eu sou, em princípio, um estranho. Eu chego lá, eu não sou igual ao pai dele, eu não sou igual à mãe dele, eu não sou igual a nenhum parente dele, meu jeito de falar, sabe? Eu sou tudo novo para essa criança e ele vai olhar para mim com desconfiança. Então, quando eu tenho a sensibilidade e a empatia de perceber que essa criança não está muito afim de se abrir comigo, não está muito afim de interagir comigo, eu dou o espaço dela. E aí eu vou cavando por fora, eu vejo qual é o aluno que está mais soltinho, mais desprendido ali e vou trabalhar com ele. E aí eu vou lançando incentivo para esse vir. E aí quando ele vem, pronto, ganhei meu aluno. E aí daí para lá é festa. Tudo que você falar para ele fazer, ele vai fazer. A maioria, né, das coisas você vai ter um resultado muito mais positivo, tá? Vamos lá, motivação e incentivo. O professor deve motivar e incentivar a participação de todas as crianças nas atividades musicais, criando um ambiente acolhedor e estimulante para o aprendizado. Você tem que estar motivado para motivar. Ninguém desmotivado consegue motivar alguém, se bem que a motivação ela é algo interna. Mas se eu estou quente, pegando fogo, aquele que está do meu lado, ele vai ser afetado pela minha energia, pela minha alegria. Então, incentivar a participar. Tem aluno que não vai querer, mas você vai lá e mostra o quão importante é a atividade. Olha, mostra o quão importante é o resultado para ele, para a turma, e isso vai fazer com que esse aluno queira engajar e participar dessa atividade, tá? Então, envolvendo agora aqui os pais nessa aprendizagem musical. Sempre que possível, converse com os pais para que eles invistam, comprem instrumento, assistam vídeos, desenhos, leve a musicais, a eventos onde tenha música, a participação, a interação dos pais, a interatividade dos pais é muito grande. E brincar em casa, brincadeiras musicais em casa, tá? Isso vai fazer com que essa criança venha para a aula, venha para a vida, venha para o mundo com uma segurança, com uma leveza, uma capacidade muito maior de absorver o conteúdo musical, seja na vida, seja na sua aula, na forma de ensinar, tá? Desafios e soluções na implementação da música, tá? A gente já falou bastante aqui alguns e já estou terminando essa aula, tá? Desafio, falta de recurso, material, instrumento e tal. Como é que eu lido com isso? Já falei aqui. Você vai explorar os recursos gratuitos, o que você tem na mão, tá? Se tem uma TV, vai usar a televisão. Se tem instrumentos reciclados, você vai usar. Se tiver, o que você tiver, você vai usar. Falta de tempo na grade curricular para atividades musicais. Você vai tentar integrar essas atividades em outras disciplinas, vai tentar conversar lá com o professor de português para fazer atividades musicais lá na disciplina dele, e isso acontece muito, tá? Todos os professores trabalham música de alguma forma, e isso já
agrega na sua atividade, na sua função, na sua missão, né? Falta de formação específica em música de professores. Isso aí é um problema nosso, tá? E aí a gente precisa ir atrás ou para os gestores, né? Fornecer essa formação para esse profissional, workshop, encontros, cursos, isso aqui que você está fazendo vai proporcionar cada vez mais um maior desenvolvimento desse professor, capacitação técnica desse professor. E aqui, caminhando para o final, né, a conclusão é que a música ela é uma ferramenta essencial, indispensável na educação infantil. Ela é uma ferramenta poderosa no desenvolvimento integral da criança, promovendo o crescimento cognitivo, emocional, social e físico, tá? Através da música, a criança ela explora o mundo de uma forma diferente, tá? Desenvolvendo habilidades essenciais e aprendizagens de forma muito, muito prazerosa, tá? A inclusão da música na educação infantil contribui para a formação desse indivíduo, para que ele seja um indivíduo mais criativo, mais expressivo, mais completo, tá? Preparando esse aluno, essa criança para um futuro, sabe? Despertando o amor pela arte e nessa primeira infância, tá? Pela primeira infância, você consegue fazer com que a música se torne algo marcante na vida dessa criança. Bom, essa foi a nossa primeira aula. Espero que você tenha gostado, tá? E é isso. Segue as próximas aulas que tem muito mais para você. Beijo, um abraço e até a próxima aula.